E aí pessoal, estamos de volta, que bom que vocês estão aqui no canal do Professor Auro. Então o assunto de hoje é história, então nós vamos falar de um período importante na história da humanidade, que é o período entre guerras, que vai de 1918 até 1939. Então, só relembrando de uma forma bastante breve, né, a Primeira Guerra Mundial ela causou um impacto muito grande, né, para a história contemporânea. Tá? Lembrando que nós tínhamos um período de tensão, né, de nacionalismos exacerbados, tá? Onde, né, os grandes países começavam a levantar suas bandeiras, né, numa busca econômica, política, mesmo cultural, né, com o pan-expansionismo, né, com o pan-eslavismo, germanismo, enfim. Tá? Então são essas categorias que vão levar então, a um nacionalismo, uma busca na realidade identitária e de pertencimento entre as nações. Tá? Então a Primeira Guerra Mundial, ela na realidade envolveu, né, grandes potências. E o que nos interessa agora, neste momento, né, é como sai, né, da guerra a Rússia, né, depois que vai se transformar em União Soviética, vai adotar um novo modelo político, ideológico e econômico. E de outro lado, o que nos interessa em particular nas nossas aulas, tá, que vão se seguir, é a questão dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos entra no final da Primeira Guerra Mundial e vai ser determinante para a vitória, né, das tropas da Tríplice Entente. Tá? Fora isso, os Estados Unidos vão viver um período, né, intensamente, né, de crescimento econômico. Por outro lado, né, a Alemanha, né, que era a grande protagonista, né, da Tríplice Aliança, vai ser derrotada em 1919, né, com a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai colocar a Alemanha em condições assim extremamente terríveis em termos políticos, econômicos e sociais também. Bom, os Estados Unidos é o nosso foco, então vai ter um acelerado crescimento econômico no final da década de 10, nos anos 20, mas em outubro de 29 acontece a grande crise dentro do sistema capitalista liberal liderado pelos Estados Unidos da América. Tá? Pessoal, então esse período entre as duas grandes guerras, né, que nós vamos ter de 1918 a 1939, então o mundo ele vai conhecer de um lado a prosperidade e do outro lado também a pobreza. Então o capitalismo na realidade, como um modo de produção, usar um termo do Marx, né, vai sofrer o seu grande abalo, né, em 1929, e também do ponto de vista político, né, a democracia também ela vai lutar na realidade contra regimes autoritários e totalitários que irão surgir neste momento. Bom, pessoal, nós vamos dividir em 3 etapas a nossa aula desse período que vai de 1918 a 1939. A primeira etapa nós vamos falar sobre a crise de 29, né, que vai abalar os Estados Unidos, a Europa e outros países também fora, né, do eixo Europa-América do Norte. E também como os Estados Unidos vai tentar reorganizar a sua economia. No segundo momento da aula nós vamos falar sobre a ascensão desses regimes ditatoriais totalitários, como nazismo, fascismo. Tá? E na terceira etapa nós vamos mostrar como a crise de 29, essa crise do capitalismo, ela vai influenciar, tá, na expansão desses modelos autoritários, né, tanto pela Europa, para a Europa, como em outros países, como por exemplo na América Latina. Então esse é o nosso objetivo, eu espero que vocês gostem da aula, que vocês aproveitem. Tá? Então vamos a ela. Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Então vamos falar um pouquinho então inicialmente sobre a crise de 1929. Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street.
A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929? Relembrando 1929, o ano da quebra da Bolsa de Nova York. A ascensão dos... Então, como vocês podem perceber, então, o intuito da nossa videoaula de hoje é falarmos um pouco, né, sobre esse crash, na realidade, que vai acontecer em 1929, que vai desorganizar, né, toda a estrutura econômica dos Estados Unidos, que emerge, né, como o grande país. Então, o título da nossa aula, né, que nós vamos dividir em 3 videoaulas, é o chamado período entre guerras. Tá? Então, é um período onde, como eu falei anteriormente, os Estados Unidos ele sai de uma condição bastante favorável, né, sendo decisivo, né, para o término da Primeira Guerra Mundial, onde será assinado o Tratado de Versalhes, e depois também os Estados Unidos vai propor, né, a chamada Liga das Nações. Então, na época, né, desse período de 1913, né, a 1921, que pega o período da Primeira Guerra Mundial, é onde os Estados Unidos, né, ele vai surgir, né, como um novo berço, né, do capitalismo internacional, né, com várias empresas, né, a indústria bélica norte-americana, a indústria têxtil, a indústria de automóveis, enfim, um novo modelo econômico baseado no liberalismo clássico. O presidente Woodrow Wilson, na realidade, vai ser um dos grandes protagonistas, né, desse período, né, um democrata, né, que depois, no final da Primeira Guerra Mundial, ele vai propor a criação da Liga das Nações, onde os Estados Unidos teriam um papel, né, de mediador, né, nesse período pós-conflito, o que acabou não passando, né, no Senado norte-americano. Mas o presidente Wilson ele tem esse papel de grande moderador, de um grande pacifista. Então, iremos estudar esse período, de 18 até 1939, tá, gente? Então, o grande objetivo, né, dessas nossas videoaulas são 2, que eu resumi. O primeiro, né, para que nós possamos compreender o cenário histórico, né, que levou à crise do modelo capitalista no final dos anos 20, e outro também para que nós tenhamos um entendimento, né, como vai se dar a ascensão, né, de regimes que vão ser determinantes na Segunda Guerra Mundial. São chamados regimes totalitários e ditatoriais na Europa no período entre guerras. Bom, de uma forma bastante resumida, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esses anos 20, tá? Onde a crise do capitalismo, tá, vai propiciar, como vocês vão ver, a ascensão dos chamados regimes totalitários. Bom, pessoal, nos anos 20, os Estados Unidos, né, eles vão conhecer o que? Um acelerado crescimento econômico, tá, baseado na indústria. Tá? Então, no mundo inteiro, mais de 50% das indústrias, tá, são indústrias norte-americanas. Os Estados Unidos vai dar um grande suporte, né, para os países europeus destruídos, tá, no período pós-Primeira Guerra Mundial, né, através de várias esferas, né, da sua indústria. E há de se salientar, né, que o modelo econômico adotado pelos norte-americanos vai ser o liberalismo clássico. Ou seja, o Estado, tá, intervindo pouco, né, dando ampla liberdade à iniciativa privada. Então são anos assim, ó, de um enorme crescimento econômico baseado no modelo econômico liberal clássico. Tá? Bom, só que a partir de outubro de 29, tá, praticamente 10 anos após a assinatura do Tratado de Versalhes, é onde ocorre uma consolidação, né, do capitalismo norte-americano, ocorre, né, em meio de tudo isso um esgotamento desse modelo liberal clássico, tá, que nós vamos entender nessa nossa primeira videoaula, onde nós vamos ter uma crise profunda, né, que vai atingir diversos países do mundo inteiro,
durante a década de 30. Vai chegar inclusive no Brasil. Tá? Então os grandes centros econômicos, né, que já estavam arrebentados, vamos dizer assim, né, pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, né, vão ser muito abalados, né, pela essa falta de... pela essa fragilidade, né, das indústrias norte-americanas, pelo dinheiro que não está entrando mais nesses países. E esses países também, de certa forma, vão adotar um protecionismo, onde vão começar a se reerguer, o que vai interferir bastante na economia norte-americana. Uma economia, como eu já falei, baseada na indústria têxtil, na indústria bélica, né, no petróleo, enfim, tá? De meios e matérias-primas extremamente importantes e produtos também industrializados que vão abastecer esses mercados. Tá? Bom, nesse mesmo período, né, vão se desenvolver regimes políticos, ideológicos, autoritários, ditatoriais em vários países. Tá? E os exemplos mais clássicos disso seria o fascismo, né, italiano e o nazismo. Então, o grande pano de fundo das nossas videoaulas é para tentar responder, baseado nesse período de crise do modelo capitalista, de crise, né, do modelo econômico adotado, que é o liberalismo, de como vão ascender esses regimes políticos chamados autoritários. Tá? Então, vamos prosseguir. Bom, eu gosto, né, de usar esses termos aqui sobre os anos 20. Tá? Foram anos assim malucos, né? Loucos, incríveis, foram chamados felizes anos 20 nos Estados Unidos da América, por uma série de fatores. Tá? Bom, lá, alguns fatores que eu elenquei aqui para vocês. Né? Então, em termos culturais, né, nos bairros negros, né, vai surgir, né, o ritmo contagiante, né, do jazz e do blues, que não vai contagiar somente, né, os bairros negros e pobres, mas vai chegar às camadas altas da sociedade norte-americana. Então o ritmo eletrizante, né, do blues e do jazz depois vai contrastar, né, com um clima de bastante miséria e desemprego nos Estados Unidos. Um outro fato histórico é a chamada Lei Seca, né, que foi criada, né, nos governos liberais, aos quais pela primeira vez na história, né, resolveu que as pessoas não deveriam beber. Então foi proibido nos Estados Unidos, né, a produção, o consumo e a venda de bebida alcoólica. Na realidade, né, as autoridades elas aprovaram, né, a chamada Lei Seca, tá, aos goles de muito uísque escondido. Essa é a real. E que na realidade vai fortalecer, né, o aumento do consumo de bebida alcoólica, o aumento do contrabando e do próprio crime organizado dentro dos Estados Unidos. Né? Aí vai surgir os grandes gangsters, né, que a gente pode ver nesses filmes de Hollywood, né, como a figura do Al Capone, né, essa coisa toda. E junto a isso, né, dentro da sociedade, né, dentro do American Way of Life, né, que é o chamado estilo de vida norte-americano, baseado nesses elementos, surge a chamada Era do Rádio. Então o rádio ele passa a ser, tá, o principal difusor, né, desse modelo norte-americano, né, levando novelas, levando entretenimento para dentro dos lares dos Estados Unidos e depois vai se espalhar pelo mundo inteiro. Do ponto de vista econômico, né, surge o chamado Fordismo, né, pelo Ford, pelo Henry Ford. Então se cria um novo modelo, né, um novo modelo de produção, né, uma produção em larga escala, produção principalmente na indústria automobilística. Então é um novo modelo. De um lado, né, o Fordismo, junto com a Era do Rádio, essa coisa toda, e também como gerenciar as empresas. Então a produção em série, né, a esteira volante, enfim. Então o Fordismo também tem um impacto maior, ou seja, o automóvel juntamente com o rádio, com a música, tá? com a casa própria, com o juntar dinheiro nos bancos, né? A poupança para colocar os filhos nas universidades, é um estilo de vida feliz naqueles fantásticos anos 20. E tudo na realidade se conforma, né, com a euforia do liberalismo. E os presidentes norte-americanos, né, que vão suceder o presidente Woodrow Wilson serão grandes motivadores assim, do liberalismo econômico. Ou seja, qual é a premissa do liberalismo? Né? Que as pessoas elas empreendam, que as empresas elas tenham uma livre iniciativa, a livre concorrência, o consumo em massa, tá? A liberdade do crédito. Tá? Então são premissas assim, ó, que vão alimentar o individualismo,
tá? E a possibilidade do Estado não intervir economicamente, ou seja, a liberdade, tá, de se produzir, a liberdade de comércio. Tá? Então são premissas elementares ali do liberalismo que vai encontrar, né, no final da Primeira Guerra Mundial e até o final da década de 20 esse euforismo desse modelo econômico, né, que vem lá ainda do Adam Smith, tá? Chamado liberalismo clássico. Bom, só que aí começa a ter problemas, começa a inchar esse modelo começa também a se esgotar. E lembrando, tá, daqui para frente eu pretendo até colocar algumas videoaulas, né, que a Rússia ela enfrenta em 17, quando a Rússia sai da guerra, ela adota um novo modelo político, ideológico e econômico que vai fazer frente a esse capitalismo. Bom, vamos deixar a Rússia um pouquinho de lado. Voltando aos Estados Unidos, só que em outubro de 29, na sede econômica norte-americana em Nova York, o mundo inteiro vai tremer com a queda da chamada bolsa, o crash, ou a quebra, o afundamento, né, da Bolsa de Valores de Nova York, que é o principal centro econômico dos Estados Unidos da América. E isso aí vai chegar no mundo inteiro. Manchetes em vários jornais, enfim. Tá? Essa é a chamada realidade capitalista que nós vamos ter no final dos anos 20. Bom, o chamado liberalismo econômico. Então, vai ser um momento então marcado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, como eu já falei, ou seja, uma generalização de uma grande crise econômica em escala mundial e dos próprios questionamentos sobre a viabilidade do liberalismo. E concomitantemente, junto a isso, a ascensão de regimes antiliberais, autoritários, como o nazifascismo e o próprio comunismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, quais foram os efeitos desta crise, pessoal? Tá? Vamos lá. As ações da Bolsa vão se desvalorizar fortemente em poucos dias. Depois eu vou apresentar um esqueminha aqui na frente para vocês, para que vocês entendam melhor. Tá? Então a Bolsa de Valores, na realidade, era o local onde as pessoas que tinham dinheiro investiam no intuito de ter um ganho fácil. Ou seja, tá? O seu dinheiro era colocado nos bancos, tá? E uma sobra eventual das grandes empresas era investido em papel chamado ações. E essas ações corresponderiam a uma parcela que aquele investidor ele teria em relação àquela empresa. Se aquela empresa fosse bem, tá? Vendesse bem no exterior, ou também bem dentro do próprio país, tá? Iria ter o quê? Um aumento da valorização daqueles títulos de papel e as pessoas especulando na bolsa sem qualquer controle por parte do governo norte-americano teriam ganhos absurdos. E era até 29 que vinha acontecendo. Os investidores investindo nas grandes empresas, né, norte-americanas e ganhando muito dinheiro especulando, né, o papel em forma de ação. Bom, então, pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para a classe pobre. O número de falências de empresas foi enorme e o desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores. Mas por que isso aconteceu? Tá? Já vamos ver. Bom, então nesta época, né, no final dos anos 20, né, diversos países do mundo, né, mantinham relações fortes, né, de comércio com os Estados Unidos. E essa crise não vai afetar somente os Estados Unidos. Tá? Vai afetar o quê? Países, né, da Europa, da América do Sul, enfim, da Ásia. Ou seja, aqueles países que dependiam, né, dos bancos norte-americanos, dependiam das indústrias norte-americanas, tá? Vão sofrer também abalos dessa crise. Bom, a crise de 29 e o nazifascismo. Tá? Então, nesse esqueminha aqui, eu acho que é possível que vocês entendam um pouco melhor. Então, nós temos aqui, né, o grande cataclisma, né, que gerou toda essa crise, né, em 29, tá? Que é o crash, a queda ou a quebra da bolsa econômica do grande centro administrativo e econômico mundial que é em Nova York. Tá? Mas por que aconteceu isso? Na realidade, nós podemos delegar isso à chamada crise de superprodução. Os Estados Unidos estavam produzindo demais, tá? Produzindo muito, as pessoas também
não tinham tanto dinheiro internamente para comprar, e os próprios países, né, aos quais os Estados Unidos mantinham relações comerciais, começaram também a produzir, tá, nos anos 20, não dependendo tanto economicamente dos Estados Unidos. Então, tanto a indústria alimentícia, têxtil, bélica norte-americana vão perder alguma coisa em relação a mercados, pelas medidas que esses países vão adotar. Então, são medidas de contenção, tá? E não tão facilidades de crédito, né, junto às empresas norte-americanas. Então, nesse período de 20, os Estados Unidos, como eu já falei, vai ter um crescimento acelerado da produção, gerando uma superprodução de automóveis, de roupas, bélica, enfim. Tá? E junto tudo isso aí, cria-se um clima de euforia dentro dos Estados Unidos. Né? As pessoas consumindo, comprando seu automóvel, comprando roupas, enfim, tá? Todos esses bens de consumo, o rádio. Né? Então começa, na realidade, em cima dessas empresas norte-americanas, uma especulação, tá? Em cima dessas possibilidades de ganho fácil que a Bolsa de Valores poderia oferecer no ápice das indústrias norte-americanas. O que vai acontecer? Com a crise de 29, tá? Vários bancos, né? Mais de 9 mil bancos norte-americanos, tá? Juntamente com empresas, vão acabar falindo por esses fatores que eu já mencionei para vocês. Tá? Muitas pessoas devendo, tá? Muitas pessoas vão perder o seu emprego, os salários não vão acompanhar, tá? As hipotecas, inclusive, né, habitacionais. Tá? Então, o que vai acontecer? Uma retirada dos capitais norte-americanos do estrangeiro, tentando resolver o seu problema interno. Tá? Ou seja, com as falências desses bancos, tá? Vai ter o quê? Uma diminuição na procura. Tá? Nós teremos um elevado índice de desemprego dentro dos Estados Unidos, tá? Com a diminuição da produção agrícola, da produção industrial nos grandes centros industriais dos Estados Unidos. Ou seja, diminuindo isso, aumento do desemprego, diminuição do poder de compra. Tá? Então, junto a isso, com o crash da Bolsa, nós vamos ter o quê? Uma crise de superprodução, como eu falei para vocês, uma baixa dos preços dos produtos agrícolas e industriais, a quebra dos lucros das empresas, que vão ter que diminuir sua produção, vão ter que diminuir também o preço dos seus produtos para tentar se manter no mercado. O resultado disso também, com a falência dos bancos, vai ser a ruína daqueles que vão injetar mais dinheiro dentro da economia interna norte-americana ou como empreendedores industriais. Ou seja, é a quebra da classe média norte-americana. A consequência disso, né, com o desemprego e a diminuição do poder de compra, como eu falei, vai ser o quê? Um estado de miséria dos trabalhadores. E essa crise ela passa a ser o quê? Mundial. Bom, consequências disso. As imagens, né, elas respondem por si. Então eu coloquei aqui algumas imagens para ilustrar. Então nós vamos ter um período de falência, de desemprego em massa, de miséria e o decretamento, na realidade, do fim do quê? Do liberalismo. Então ele atinge um grau de sufoco muito grande e uma nova política econômica tem que ser implementada para tentar reorganizar essa economia norte-americana e, em consequência, nos outros países do mundo. Então a vida feliz, né, do estilo de vida norte-americana, da família feliz, dos incríveis anos 20, né, acabam, né, com uma consequência, enormes filas, as pessoas perdem o poder de compra, o desemprego. Né, as pessoas, né, para vocês terem uma ideia, iam, né, para os bares, né, dançavam até de madrugada para ganhar algumas moedas aí para tentar comprar alimentos. Então era uma crise muito grande, né, que os Estados Unidos venceu. Eu coloco aqui as imagens, né, de 3 presidentes norte-americanos, né, o Warren Harding, o Calvin Coolidge e o Herbert Hoover, que foram 3 presidentes que viveram esse momento, né, de 1921, após a era Wilson, até 1933. Um detalhe, todos eles conservadores, né, e defensores assíduos, tá, e ferrenhos do liberalismo econômico. Principalmente o último deles, quando vai ocorrer a crise, que é o Herbert Hoover, que é o 31º presidente dos Estados Unidos. Bom, como tentar salvar essa economia? Então, em 1933,
vai subir ao poder um democrata chamado Franklin Delano Roosevelt. Então, qual seria a solução de Roosevelt para tentar reerguer ou estabilizar a economia norte-americana? Aí que é criado o chamado New Deal, ou um novo pacto, novo acordo, em 1933. Então, pessoal, no governo do Roosevelt, tá, presidente dos Estados Unidos, foi colocado em prática então esse plano muito conhecido, né? E era, naquele momento, não se sabe, né, se era a solução, vocês vão ver que não foi a solução, tá, mas ajudou. Então, a política econômica chamada New Deal, ou Novo Acordo, que consistia basicamente nisso, controle de preços e da produção das indústrias e das fazendas, tá, ou seja, atingindo tanto a indústria siderúrgica, metalúrgica, como a indústria também agrícola e da pecuária. Então, como forma de evitar a inflação e a formação de estoques. O grande problema, né, de 29 foi a formação de estoques, né, com a superprodução. Então, grandes investimentos, né, o governo decidiu que deveria fazer grandes investimentos em obras públicas, como estradas, aeroportos, ferrovias, a construção civil e etc. Então, conseguindo com isso o quê? Dar emprego para as pessoas e diminuindo o desemprego, ou seja, as pessoas tendo o dinheiro para poderem novamente investirem e dar uma oxigenada, um fôlego, né, na economia. Bom, na década de 40, então, a economia norte-americana, né, os Estados Unidos, né, tem a sorte, né, vamos dizer assim, eu sei que é forte, né, de ter uma Segunda Guerra Mundial onde vai restabelecer a sua economia. O que eu quero dizer com isso? Que a política do New Deal, embora sendo uma nova política econômica, fazendo um contraponto ao liberalismo clássico, né, que decretou a falência em 29, ele não resolveu todos os problemas, mas pelo menos organizou a economia norte-americana. E com a Segunda Guerra Mundial, a indústria norte-americana vai bombar novamente. Os Estados Unidos sai extremamente fortalecido, como nós veremos mais à frente. Tá? Bom, então a ideia geral, né, pessoal, reiterando, da política do New Deal era essa, era a intervenção do Estado, aquilo que o liberalismo econômico não compactuava. Lembram? Tá? Então o liberalismo econômico era o contrário, tá? Sem intervenção do Estado. Então, recuperação da economia e o fortalecimento do Estado. Um exemplo aqui, né, que a gente pode comparar hoje, né, o seguro-desemprego, tá? O salário mínimo. Tá? Então, foram políticas adotadas, a construção de obras públicas, né, aumentando, né, o número de empregos. Então, na realidade, né, o Roosevelt ele foi muito bem quisto, né, um dos presidentes mais importantes, né, da história norte-americana contemporânea. Então ele é o 32º presidente e ele vai presidir os Estados Unidos até ele falecer lá em 1945. Então ele vai enfrentar todo esse período, né, vai liderar os Estados Unidos, né, durante o período da Grande Depressão, vai organizar a economia e vai exercer o cargo até 1945, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Apenas, né, uma curiosidade para vocês. Agora, aqui é importante, como que ocorreu esse reequilíbrio econômico? Tá? A necessidade da famosa mão invisível do Estado. O Estado teve que dar uma mãozinha, pessoal, teve que ajudar, teve que romper com o liberalismo econômico e implementar uma nova política econômica. Então, nessa nova política econômica vai se destacar esse senhor simpático aqui, chamado John Maynard Keynes. O Keynes vai escrever um livro, né, chamado A Teoria Geral do Emprego e da Renda, e mais alguma coisa que eu não me recordo agora. Tá? Então o Keynes, na realidade, ele vai defender a ação do Estado na economia, né, com o objetivo de atingir o que? O pleno emprego. Então o emprego ele é importante, tá, para dar vazão, né, à produção do Estado e também a eliminação do desemprego. As principais características do chamado keynesianismo. Tá? Se nós tínhamos um liberalismo, né, agora nós vamos ter um keynesianismo, que na realidade, né, é a origem, né, do chamado estado de bem-estar social. Bom, as medidas do Keynes: defesa da intervenção estatal na economia, principalmente nas áreas onde a iniciativa privada não tinha capacidade ou não queria atuar, por exemplo, na construção civil. Tá?
defesa de ações políticas voltadas para o protecionismo econômico, ou seja, ações políticas para proteger a economia. Tá? Que ações seriam essas? O Estado, tá, passou a injetar dinheiro dentro da economia norte-americana, em bancos, na construção civil, na indústria energética, por aí vai. Então era uma forma, um modelo contra aquele liberalismo econômico, né, que causou a crise norte-americana. Defesa de medidas econômicas estatais, né, que visasse a garantia do pleno emprego. Tá? E este pleno emprego seria o quê? Alcançado com equilíbrio entre a demanda e a capacidade de produção. Tá? Então, o Estado vai ter um papel fundamental de estimular as economias em momentos de crise e de recessão econômica. Ou seja, a intervenção do Estado era extremamente importante e deveria ser feita o quê? Através do cumprimento de uma política fiscal para que não houvesse o crescimento e descontrole da inflação. Ou seja, o Roosevelt, logo que ele assume, para vocês terem uma ideia, ele vai fechar, né, durante 3 dias todos os bancos. Tá? Vai começar a fiscalizar para onde ia o dinheiro, como é que estava sendo investido. A mesma coisa ele vai fazer na Bolsa de Valores. Ou seja, o Estado atuando, tá, de uma forma fiscalizadora. O Estado injetando dinheiro aonde a iniciativa privada tinha fracassado e também aonde era necessário para o quê? Para alavancar a economia e dar fôlego à economia norte-americana. Tá? Não deu totalmente certo, mas conseguiu o quê? Reorganizar a sua economia. Tá, pessoal? Então, com isso, tá, nós encerramos a nossa aula de hoje. Tá? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. E se vocês gostaram, né, deixe ali uma like e continue aqui assistindo o canal do Professor Áureo. Tá? Até a próxima!